Tudo bom, pessoas? Meu nome é Matheus, um colecionador de HQs e esse vício já me dominou. Sejam bem-vindos. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem o like e comentem aí. Isso me ajuda muito, obrigado. Hoje eu vou contar a história de Star Wars que eu li recentemente. Com o sucesso de Uma Nova Esperança e com os quadrinhos que expandiram o universo de George Lucas bombando nos Estados Unidos da América, a Marvel decidiu publicar isso também na Inglaterra, na divisão inglesa da Marvel. Marvel UK, ou seja, um braço da Marvel na Inglaterra, o que com o tempo acabou abrindo espaço para escritores e artistas locais darem o seu, digamos, pitaco em Star Wars, o que resultou em histórias interessantíssimas, dando ali uma ou outra perspectiva à obra de Lucas. E a edição que eu vou contar a história saiu na Empire Strikes Back Monthly, número 151, publicada na Inglaterra em novembro de 1982, escrita nada mais nada menos pelo Alan Moore, para mim o maior roteirista de quadrinhos de todos os tempos, e desenhada pelo Adolfo Buyla. Originalmente ela foi publicada em preto e branco, porém, algum tempo depois a coloriram. Vamos à história. Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. Nossa história começa no planeta Atarrox, um planeta decrépito, pobre, onde se vivia e acontecia as piores coisas. Vemos Han Solo, Princesa Leia e Chewbacca. Solo está fazendo a segurança da princesa. No diálogo de Leia com Solo, vemos que Han Solo estava escoltando a Princesa Leia até uma conferência de mercadores rebeldes em um planeta chamado Daalang. Porém, a princesa estava brava, pois Solo parou naquele planeta horrível para fazer um contrabando antes de seguir até o destino. Solo a corrige que ele está negociando sais de Fossovani, suplementos médicos importantes, muito valiosos. Vemos o trio voltando a Millennium Falcon. Leia comenta que tiveram sorte por não terem sido abordados por espiões imperiais. Porém, ela está receosa com relação ao sindicato do crime local. Solo pede a Leia para não se preocupar. Já no espaço, vemos que Leia estava certa. Uma nave suspeita está no encalço deles. Han fala que não há com que se preocupar, que ele os conhece, e que se derem sorte, vai ser apenas um bobalhão naquela nave. Leia o retruca. Mas e se não for? Solo responde. Se não for, talvez eles esbarrem a alguém chamado Vor Schildermoss. Ironicamente, era o próprio. Um dos subordinados de Vor fala que o alvo está indo na direção do Círculo Infernal, que lá é uma área ruim, onde naves sempre desaparecem sem deixar rastros, e fala que seria melhor eles voltarem. Vor não gosta de pitacos, e pede que seu subordinado grandalhão, Lelo, jogue o palpiteiro na escotilha. Eles seguem até Círculo Infernal. Chewbacca diz a Solo que é Schildermoss. Solo já sabia. Afinal, quem seguiria eles até o Círculo Infernal? Leia questiona o que é esse tal Círculo Infernal. Solo explica que é um local onde naves desaparecem como mágica, sem deixar vestígios. Porém, Solo acredita que isso não passa de um conto de fadas, e a pede que se preocupe com o Vor, afinal ele é real. Porém, Leia avista algo da janela da Millennium Falcon, um triângulo imenso dourado, brilhante. A nave de Solo quanto de Vor são sugadas para dentro desse estranho objeto. Vemos aquele objeto flutuando no espaço, até que se contorce e desaparece. No momento que tudo fica escuro e se escuta uma voz, dizendo que eles acordaram. Vemos Solo, Leia, Chewbacca, Vor e sua trupe. Eles despertaram em um salão. À sua frente há 5 pessoas. Solo os questiona quem são eles. O senhor mais velho, chamado de Suzal, fala que eles são chamados de 5. Suzal diz que eles são 5 almas pensativas que escolheram abandonar o mundo real e mundano para viver entre as dimensões, onde podem descansar pela eternidade e perseguir seu chamado divino. Solo não está entendendo nada. Solo os questiona sobre esse tal chamado divino e se eles são algum tipo de ordem religiosa. A senhora, que provavelmente é a esposa de Suzal, ri. Seu nome é Koubare. O velho a interrompe e diz que sim, eles são uma ordem religiosa. Eles veneram uma deusa chamada Canhota, o verme de lama, a dama com o coração de gafanhoto. Eles veneram o mal. Suzal termina dizendo que é ali que todos eles irão morrer. O Vor, puto com aquela baboseira, diz que eles irão devolver sua nave imediatamente e diz que ele esqueceu de tirar seus blasters. Vemos o rapaz mais novo, com uma espécie de varinha na mão. Seu nome era Mavin. Suzal, com cara de deboche, fala a Mavin o que eles irão fazer agora. Da varinha do garoto sai uma garra de fogo escura, que levanta o guarda-costas de Vor. Lelo. A chama esmaga o rosto de Lelo. Ele morre. Vor manda seus homens atirarem. Mavin, com sua chama negra, mata o Vor e seus homens. Leia está desesperada com aquela cena. Suzal, como se nada tivesse acontecido, ironiza a situação, dizendo que tudo está indo tão bem, e diz para Han e Leia o acompanharem até a sala de recreação. Solo diz que aparentemente eles não têm escolha, e questiona sobre Chewbacca. Suzal diz
diz que seres inferiores e irracionais ficarão juntos com outras espécies que eles coletaram durante anos. Vemos ali que Shell, o rapaz mais velho e Mavi estão acorrentando Chewbacca como uma espécie de animal. Leia, bem baixinho, questiona Solo se ele não vai fazer nada. Solo diz que eles acham que Chewbacca é uma espécie de macaco irracional. Deixe que pensem isso. Suzal apresenta o pequeno zoológico que eles possuem e mostram a Solo e Leia um espécime raro que possuem. Ele o chama de Wootzek, uma criatura em forma de luzes, presa numa espécie de cristal. Leia acha aquele ser lindo e questiona o que é ele. Suzal diz que a criatura é um demônio e possui poderes inimagináveis. Ele acredita que nos primórdios, essas criaturas dominavam o universo. Vemos a sala com outras espécies enquanto Suzal os levam para a sala de recriação. Na sala de recriação, Suzal diz que espera que gostem, pois eles ficarão lá para sempre. Ele toca o rosto de Leia se perguntando o que ele irá destruir primeiro, o corpo ou a mente. Solo fica bravo e pede que tire as mãos de Leia. Vemos que Kubare também possui uma varinha. Ela usa a chama negra contra Solo. Suzal fala que o corpo de Leia deve ser deixado como sobremesa. Leia grita e começa a ter pesadelos horríveis. Enquanto isso, vemos Chewbacca no zoológico. Ele é um ótimo mecânico e consegue escapar daquele mecanismo, e de quebra libera as outras criaturas. Ele pretende usá-las como distração. Ele para em frente ao Wootzek, o único ser que ele não libertou. A criatura começa a se comunicar telepaticamente com Chewbacca. Ele começa a ter visões. A criatura brilhante pede que o liberte. Chewbacca está indeciso sobre o que fazer. Liberar tanto poder pode causar devastações a níveis inimagináveis. Em uma outra sala vemos Shell e Chocla. Aparentemente são um casal. Chocla quer ver os convidados. Porém, Shell diz que Suzal há muito tempo manteve os últimos prisioneiros vivos por meses. Porém, são interrompidos por uma criatura que passa pelo corredor. Shell diz que alguém soltou as criaturas e vão até o zoológico. Quando chegam lá, percebe que a criatura mais temida daquele zoológico estava livre daquela gaiola de ângulos. Chocla sente algo atrás dela. Era o Wootzek. Chocla grita. Em outra sala, vemos Leia acordando Han, dizendo que estavam livres. Han questiona o que aconteceu. Leia fala que estão a bordo da Millennium Falcon. Eles o deixaram partir. Solo fica aliviado, porém o alívio acaba rápido. Leia muda sua feição e diz a Solo que ele os matou. Leia incha como uma bexiga e estoura, se transformando em Suzal. O velho deixou Solo abalado. Ele se prepara para matar Han, porém ele não percebeu o que vinha por trás. Chewbacca com sua força acerta um golpe na cabeça de Suzal. Han não sabe mais o que é ilusão ou não. Suzal manda Kubare matar o peludo. Ela lança o fogo negro contra Chewbacca. Solo não sabe o que é verdade ou não, porém seu amigo está em perigo e ele irá agir de qualquer jeito. Suzal fica impressionado com a vontade de Han, mas diz que todos ali vão morrer. Abruptamente chega Chocla, desesperada. Ela diz que a criatura escapou. Suzal questiona sobre Shell. Ela fala que seu marido está morto. Wootzek o matou. Sem esperar, Chocla é atingida por uma luz e é desintegrada pelo ser automaticamente. Wootzek aparece diante de todos. Suzal fica com medo. Wootzek desintegra os 5. As almas dos mortos são absorvidas pela criatura, deixando apenas Han, Leia e Chewbacca vivos. A criatura se questiona se deve manter seus libertadores vivos. Afinal, a criatura não mata há muito tempo. Porém, ele decide poupá-los. Wootzek diz que gratidão é estranha para ele. Ele diz para irem embora, que a nave deles está no outro saguão. Vemos o trio dentro da Millennium Falcon de volta à sua dimensão. De longe, vemos a nave dos 5 explodindo. Leia vê o poder da criatura e se questiona se fizeram o certo. Han diz que não sabe, porém, aquele local era controlado pelo Império. Fim. Nós vemos uma história que se passa entre Uma Nova Esperança e o Império Contra-Ataca. Temos nas primeiras páginas a personalidade do Han Solo e seu espírito inconsequente, que os jogou em um problemaço no final das contas. Nossos heróis são, entre aspas, abduzidos por uma nave triangular dourada. Posso estar maluco, mas me remeteu ao Triângulo das Bermudas, onde são confrontados por um grupo de fanáticos religiosos que servem ao capiroto. Podemos ver a capacidade do Alan Moore de criar uma boa história em poucas páginas. Ele deixa muitas pontas soltas, sem explicar exatamente nada. De onde vem a nave dourada, como a nave viaja entre o espaço e o tempo, como aquelas pessoas obtiveram aqueles poderes, sobre seu propósito divino. A única coisa que sabemos é que eles capturam pessoas há muito tempo, talvez para torturá-las ou para convertê-las, e possuem um hobby estranho de capturar animais raros. Ainda sobre os 5, vemos ali de maneira rasa a personalidade deles e de certo modo como o Alan Moore critica o fanatismo religioso. Veja só, aquelas 5 pessoas cultuavam e seguiam seus deuses. Porém, ironicamente eles prenderam um demônio que era considerado um deus também, mas não que eles acreditavam. Ou seja, no
final eles foram mortos por um outro deus. Talvez o Alan Moore queira dizer que as pessoas só respeitam aquilo que conhecem, e que algumas pessoas cegas pela fé menosprezam a fé dos outros, mesmo que seja uma fé deturpada, e debocham pelo fato de não ser a sua crença, e que no final isso pode te causar problemas. Vemos como eles, de certo modo, tratam outras espécies, e eles menosprezam aquilo que eles não conhecem, como fizeram com Chewbacca. Dá pra se conjecturar que eles são uma espécie de família. Suzal e Koobare são os pais, temos ali o Mavin como o filho mais novo, mas aí surge um problema, com relação a Shell e Chocla. Eles são um casal, ou seja, seria ambos filhos de Suzal e Koobare, e isso seria um incesto? Ou um dos dois foram raptados e acabaram se tornando um casal? Bom, eu fico mais com a primeira opção, dado que Alan Moore é um esquerdista e ele tem repulsa à família real britânica. Ser um incesto é o mais provável, dado que isso ocorria muito antigamente para as famílias reais perpetuarem seu reinado. Temos também uma ideia de lavagem cerebral, o que eles tentaram fazer com Leia e depois com Han. Fica também o enigma sobre como os 5 capturaram aquela criatura demoníaca altamente poderosa, uma criatura que surgiu nos primórdios da humanidade, que aparentemente seu corpo é composto por almas que ele mata. A criatura no final das contas teve piedade e deixou nossos heróis saírem vivos. Fica também um adendo sobre os 5. Alan Moore usa formas geométricas e em específico o triângulo como uma espécie de poder matemático que eles talvez cultuem. Exemplo da nave. A nave é um triângulo. Apesar que o demônio está aprisionado, Mavin a descreve como uma armadilha de ângulo. Bom, o Alan Moore deixa aí muitas lacunas para o leitor preencher. Dito isso, eu gostei. Uma história curta, mas com muita informação. Alan Moore é muito bom em construir narrativas, que dá um tom diferente a Star Wars. Ele insere temas como viagem entre dimensões, demônios, magias. Isso na época deve ter sido inusitado para os fãs de Star Wars, dado que saía totalmente do que o filme estabelecia como lore naquele momento. Hoje em dia já expandiu muito e está sendo feito muita merda com Star Wars. Bom, é isso aí. Se gostaram, deixem o like, pelo amor de Deus. Se inscrevam no canal. Será que eu consigo bater 100 inscritos até o final do ano? Me ajuda aí, vai. Comentem aí também o que acharam. E bebam água.